Você vai ouvir agora Evangelho e Vida, um programa que trata das máximas morais do Cristo à luz do pensamento espírita. Produção e apresentação, Márcia Copelo e Darcy Neves. Olá, queridos amigos ouvintes da nossa tão querida Rádio Rio de Janeiro. Nós estamos aqui nesta manhã, eu e Márcia Copelo, para aquela conversa de coração, já desejando a vocês muita e muita paz, né? Como vocês sabem, e todos nós sabemos, nós estamos aqui nesse mês de dezembro e a gente então está conversando sobre o aniversariante do mês. Nós estamos conversando sobre Jesus. Então, dessa forma, nós escolhemos um texto, não é, do livro Antologia Mediúnica do Natal, para que a gente, então, possa conversar. O texto é o de número 53, que fala sobre Simeão e o menino. Olá, Márcia, como vai? Tudo bem, Darcy? Tudo bem, queridos ouvintes? Esperando que todos estejam bem. E esse dia, esse estudo vai ser bem interessante para nós, né, Darcy? Porque eu e Darcy, já na preparação, já ficamos emocionadas com esse livro e com todos esses textos que ele tem, que ficou difícil até a gente escolher que textos vamos usar para deixar uma mensagem de Natal. E esse que Darcy falou, Simeão e o menino, Simeão é citado no Evangelho de Lucas. Então, antes da gente começar a falar sobre o texto, Simeão e o menino, nós vamos ver onde ele é citado. Então, ele está no capítulo 2 do Evangelho de Lucas, e dos versículos de 25 a 35, onde o título é Simeão reconhece no menino o Cristo de Deus. E aí Lucas conta que havia então em Jerusalém um homem chamado Simeão. E este homem justo e timorato esperava a consolação de Israel e o Espírito Santo estava com ele. Quer dizer, um homem, né, de uma mediunidade, ele estava ali, né, com todo esse fervor dele. E ele havia recebido a resposta do Espírito Santo, que não veria a morte sem ver primeiro ao Cristo do Senhor. Espiritualmente inspirado, ele veio ao templo. Tendo os pais trazido o menino Jesus para cumprirem com ele o preceito segundo o costume da lei, que tinha naquela época de apresentar o menino ao templo, aos sacerdotes, então o recolheu em seus braços Simeão, louvando a Deus, e o Simeão disse: Agora, Senhor, podes despedir ao teu servo em paz, segundo a tua palavra, porque já os meus olhos viram o Salvador que nos deste, o qual preparaste ante a face de todos os povos, como lume para ser revelado aos gentios, e para a glória do teu povo de Israel. Seu pai e sua mãe estavam admirados daquelas coisas que dele diziam. Simeão os abençoou e disse para Maria, sua mãe: Eis que este menino foi posto para a ruína e para a ressurreição de muitos em Israel, e para alvo de contradição. Esta será uma espada que traspassará a tua própria alma, a fim de se descobrirem os pensamentos que muitos terão escondido nos corações. Então aqui Simeão reconhece o menino de Deus, né, o Cristo de Deus, quando Maria e José o levam ao templo. E aí esse Simeão, de qual nós vamos ler a história agora, escrita pelo irmão X, não é, Darcy? Então a gente já conseguiu, né, lembrar do Simeão, desse fato tão importante que foi esse encontro, né, com Jesus, e vamos ver então como é que o irmão X traz
conta para nós esse episódio. Então, olha só, para quem está acompanhando, é a Antologia Mediúnica do Natal, mensagem 53, Simeão e o Menino. Dizem que Simeão, o velho Simeão, homem justo e temente a Deus, mencionado no Evangelho de Lucas, após saudar Jesus criança no Templo de Jerusalém, conservou nos braços acolhedores de velho, à distância de José e Maria, e dirigiu-lhe a palavra com discreta emoção. E aí Simeão fala: celeste menino, por que preferiste a palha humilde da manjedoura? Já que vens representar os interesses do eterno Senhor na terra, como não vestiste a púrpura imperial? Como não nasceste ao lado de Augusto, o divino, para defender o flagelado povo de Israel? Longe dos senhores romanos, como advogarás a causa dos humildes e dos justos? Por que não vieste ao pé daqueles que vestem as togas dos magistrados? Então poderias ombrear com os patrícios ilustres, movimentar-te-ias entre os legionários e tribunos, gladiadores e pretorianos, atendendo-nos à libertação. Por que não chegastes como Moisés, valendo-se do prestígio da casa do faraó? Quem te preparará embaixador do Eterno para o ministério santo? Que será de ti sem lugar lá no Sinédrio? Samuel mobilizou a força contra os filisteus, preservando-nos a superioridade. Saul guerreou até a morte por manter-nos a dominação. E Davi estimava o Fausto do poder. Salomão, prestigiado por casamento de significação política, viveu para administrar os bens enormes que lhe cabiam no mundo. Mas e tu? Não te ligaste aos príncipes, nem aos juízes, nem aos sacerdotes. Não encontrarias outro lugar além de um estábulo singelo? Jesus menino escutou, mostrou-lhe sublime sorriso, mas o ancião, tomado de angústia, contemplou mais detidamente e continuou. Onde representarás os interesses do Supremo Senhor? Sentar-te-ás entre os poderosos? Escreverás novos livros da sabedoria? Improvisarás discursos que obscureçam os grandes oradores de Atenas e Roma? Amontoarás dinheiro suficiente para redimir os que sofrem? Erguerás novo templo de pedra, onde o rico e o pobre aprendam a ser filhos de Deus? Ordenarás a execução da lei, decretando medidas que obriguem à transformação imediata de Israel? Depois de longo intervalo, indagou em lágrimas. Diz-me, ó divina criança, onde representarás os interesses do nosso Supremo Pai? O menino tenro ergueu então a pequenina destra e bateu muitas vezes naquele peito envelhecido que se inclinava já para o sepulcro. Nesse instante, aproximou-se Maria e o recolheu nos braços maternos. Somente após a morte do corpo, Simeão veio a saber que o menino celeste não o deixara sem resposta. O infante sublime, no gesto silencioso, queria dizer que não vinha representar os interesses do céu nas organizações respeitáveis, mas efêmeras da terra. Vinha da casa do Pai justamente para representá-lo no coração dos homens. Irmão X. É lindo, não é, Márcia? Muito lindo, né, Darcy?
E esse final, né, do menino, era um bebezinho, eles estavam levando ao templo, e Jesus ali já o entendendo, batendo no peito de Simeão. E aí a gente fica se perguntando, né, Darcy, quando é que Jesus vai estar nos nossos corações? Porque a proposta, né, quando nós lemos esse texto do irmão X, né, nós ficamos assim pensando, né? Então o menino, né, bateu muitas vezes no peito. Você já imaginou aquele nenenzinho, né? Então é Simeão conversando com ele. E a gente sabe, né, que a criança percebe aquilo que a gente está querendo dizer para ele, perguntar para ele, e ele vai dizer, olha, não nesse castelo, não nessas situações de projeção, mas dentro do seu coração. É isso mesmo. Você já imaginou isso, não é? Que beleza? Que Pois é. Significativo, não é, Márcia? E aqui ele coloca todos os questionamentos, né? Que Jesus veio dessa maneira simples, numa estrebaria, esse menino que não nasceu de reis, não nasceu de magistrados, não nasceu de ninguém de poder, mas de pessoas simples, não é? E com toda essa missão que Jesus veio, né, Darcy? É isso mesmo, né? Isso faz com que a gente reflita, não é, meus amigos, sobre o significado, não é, desse grande aniversariante que nós então estamos aqui falando, né, conversando, né, a respeito dele, né? Qual será a mensagem que todos nós temos e que não se circunscreve só ao Natal, né? Exatamente. Mas que vai ficando dentro de nós, não é? E vocês sabem que justamente a propósito dessa questão de não estar sendo homenageado ou lembrado sempre no Natal, nós separamos também uma outra mensagem, não é? da Meimei, que ela vai nos ajudar a rever, né, toda essa nossa atitude diante de Jesus, diante desse grande rei, que em realidade, né, que quando Simeão está preocupado, dizer, mas você não nasceu entre os grandes, então qual será a sua tarefa, a sua missão? Essa assim, a minha missão é outra, né? E é isso que ele vai dizer para nós. E aí, Darcy, sabe, porque a gente fica pensando, quando a gente começa a chegar nessa época, a gente sabe que até a psicosfera da Terra muda e tudo, né, dessa proximidade até mais de Jesus, e não que ele não esteja conosco em outros momentos, mas é uma forma, talvez, de que nós possamos também acalmar nossos corações e olharmos de forma diferente o outro, de uma forma mais amorosa, de uma forma mais caridosa, mas que muitos também não têm essa noção, e que para muitos Natal é essa troca de presentes, é estar com a família, não que isso não seja bom também de a gente fazer, né? Principalmente o convívio com a família, mas que a gente não esqueça de quem realmente é esse aniversariante, como a gente colocou, né? Para que a gente não esqueça do que nós estamos falando nesse dia. E o que Jesus espera de nós, como a música que tem Natal todo dia, é que Natal fosse todo dia. Todo né? dia. E esse texto que a gente vai ver, e dá tempo da gente ver o texto todo, também é do livro Antologia Mediúnica do Natal, é da Meimei, a mensagem 5, que ela fala sobre um cartão de Natal, né? E a Meimei, nesse texto, vai chamar bastante a atenção da gente para aquilo que realmente importa para a gente no Natal e em todos os dias das nossas vidas, né?
Então, eu vou ler aqui um pouquinho, depois eu passo para a Darcília também e a gente vai comentando. Então, a mensagem 5, cartão de Natal, Meimei fala assim: ao clarão do Natal, que em ti acorda a música da esperança, e escuta a voz de alguém que te busca o ninho da própria alma. Quem será esse alguém, né? Alguém que te acende a estrela da generosidade nos olhos e te adoça o sentimento, qual se trouxesses uma harpa de ternura escondida no peito. Sim, é Jesus, o amigo fiel que volta. Então ela fala para que a gente tenha esse olhar, né, Darcy, de Jesus, que de repente ele tenta despertar em nós nessa época, essa música da esperança e que toca fundo a nossa alma, né? E aí ela ainda diz assim: ainda que não quisesses, lembrar-lhes-ia hoje os dons inefáveis, ao recordares as canções maternas que te embalaram o berço, o carinho de teu pai ao recolher-te nos braços enternecidos, a paciência dos teus mestres que te guiaram na escola e o amor puro de velhas afeições que te parecem distantes. Contemplas a rua onde lamúrias e cânticos lhe reverenciam a glória. Entretanto, vergaste ao peso das lágrimas que te desafogam o coração. É que ele te fala no íntimo, rogando perdão para os que erram, socorro aos que sofrem, agasalho aos que tremem na vastidão da noite, consolação aos que gemem, desanimados, e luz para os que jazem nas suas trevas. Então, Darcy, você quer comentar alguma coisa, esse pedacinho que a Meimei chama a gente aqui, né? Você sabe, eu fiquei aqui pensando, Márcia, que quando ela fala, né, que a gente, nesse período, né, ao clarão do Natal, nós sempre queremos nos organizar, não é, para a gente, então, ajudar, né, a quem mais precisa, né? E aí ela diz assim, realmente você vai contemplando a rua, e aí você sabe, eu me lembrei como as lojas estão enfeitadas do Natal, não é? Uhum. Então, tudo aquilo que você precisa de enfeite de Natal para sua casa, então as lojas estão aí prontinhas para você adquirir. Mas nem todas as pessoas assim estão e se sentem assim, não é? Então, ela diz que muitas das vezes, apesar de tudo isso que está acontecendo fora da gente, não é? O nosso coração está cheio de lágrimas, não é? Por que isso acontece conosco? Então, a Meimei está dizendo aqui para nós, é que ele te fala no íntimo. Então, Jesus, esse aniversariante, né? Esse espírito de escola, né? Vamos assim dizer, esse espírito que foi o coordenador da construção da nossa terra, ele está aqui e ele fala no nosso íntimo, rogando perdão para os que erram. Então, lembrar desse momento de Natal da gente também fazer esse exercício do perdão, esse socorro aos que sofrem, né? Quantas pessoas durante esse período, né? Elas fazem as suas quentinhas, as crianças todas das creches, né? Vão receber os presentinhos e tal, mas que a gente possa fornecer, acima de tudo, né? Lembrar dos que têm menos que nós, né? E da gente, então, dar luz também. Luz quer dizer esse pensamento de fraternidade, de solidariedade, àqueles que jazem nas trevas.
E aí as trevas do orgulho, do pessimismo, né, da falta de esperança. Então, nós podemos dizer que este é um período especial por esses encontros, né? E ela até fala para a gente aqui, né, Darcy? Então, que a gente não hesite, que a gente possa ouvir essa petição de Jesus no nosso coração. Né? Quando ela falou lá no início, que ao clarão do Natal, em ti acorda a música da esperança, e que a gente escuta a voz de alguém em nossa alma, né? Que sim, é Jesus, o amigo fiel que volta, né? E aí eu vou ler mais um bocadinho, Darcy, para a gente comentar. E ela fala, então, não hesites, ouve-lhe a petição e faze algo. Sorri de tudo que você estava falando aí desses necessitados, né? Ela fala para a gente assim, sorri de novo para os que te ofenderam, abençoa os que te feriram, divide o farnel, quer dizer, divide a nossa comida com os irmãos em necessidade, entrega 1 minuto de reconforto ao doente, oferece uma fatia de bolo aos que oram sozinhos sob ruínas e pontes abandonadas, estende um lençol macio aos que esperam a morte sem aconchego do lar, cede pequenina parte da tua bolsa no auxílio às mães fatigadas que se afligem ao pé dos filhinhos que enlanguecem de fome, ou improvisa a felicidade de uma criança esquecida. Então ela diz para a gente que não importa se diga que cultivas a bondade somente hoje, quando o Natal te deslumbra. Comecemos a viver com Jesus, ainda que seja por algumas horas, de quando em quando, e aprenderemos pouco a pouco a estar com Ele em todos os instantes, tanto quanto Ele permanece conosco, tornando diariamente ao nosso convívio e sustentando-nos para sempre. A nossa querida Meimei, que nos coloca isso, né, Darcy? Que a gente, mesmo que a gente só comece a fazer isso nesse momento de Natal, que o nosso coração é tocado, mas que a gente não deixe de fazer, né, Darcy? É isso mesmo, existem pessoas, não é, Márcia, que acham que não devem dar nada, né? Cada um tem que se esforçar. Mas a gente fica imaginando o seguinte, nós não podemos julgar. Então, eu tenho a impressão que o que a Meimei está dizendo aqui para nós, não é? Olha só, deixa todos esses comentários de lado, porque você não sabe da vida daquelas pessoas, da tragédia. Existem tragédias imensas, não é? Atrás de cada um. E ela vai sugerir, não hesites. Então, se você tem alguém, não é, que você sabe que necessita de um aconchego, né? Às vezes nem a questão material, porque de repente a gente está aqui vendo, olha, mentalmente alguém já está dizendo, olha, mas eu não preciso de dinheiro, você não precisa de dinheiro, você não precisa da bolsa, você não precisa do sapato, mas você precisa de alguém que ouça você. Até porque ninguém vive sozinho, né, meus amigos? Então, vamos fazer esse esforço, mesmo que seja nesse instante. Ah, mas durante o ano a gente não dá nada, mas dá agora, né? Então, de repente, você vê aquela mãezinha que está fatigada, vamos ajudar essa mãe, né? Aquela criança que está ali com fome, mas está aprendendo a pedir. Não se preocupe em fazer juízo de valor. O que você vai nesse instante é manifestar este sentimento de amor em homenagem a Jesus. Não é que se a gente lembra, né? Jesus não fazia diferença de ninguém. Exatamente. Jesus sabia, não é? Jesus sabia de nós. Ele está simplesmente dizendo, ajuda. Exatamente. E aproveitando... Se você pode... Não, fala também. Querida. Não, e que a gente... Não, ele diz assim, vamos ajudar naquilo que você puder.
Se você não tiver como, você sabe que você pode fazer uma prece em homenagem àquele amigo, ou àquela amiga, ou àquela criança. Isso todos nós podemos fazer, orar. É isso, queridos. Então, essa é a mensagem que a gente quer deixar, né, desse menino especial que nasceu aqui no nosso orbe, que veio se entregando de amor por todos nós, e que a gente possa, então, lembrar desse querido mestre, desse Jesus em nossos corações, que ele possa nascer a qualquer momento em nossas vidas e que ele possa permanecer em nossos corações, nos nossos atos, nos nossos pensamentos, nas nossas vibrações, em todos os momentos de nossas vidas. Então eu e Darcy estamos aqui querendo desejar um Natal de muita luz no lar e no coração de cada um, não é, Darcy? Exatamente, lembrando da beleza espiritual da noite do dia 24. Então, vamos colaborar. Um abraço para todos vocês e a gente se encontra espiritualmente, não é, Márcia? É isso aí. Que Jesus abençoe a todos nós. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Evangelho e Vida.